Será que a regressão pode ajudar na cura de alguns medos, problemas de saúde? Pois é, dor de cabeça. Depressão. É verdade. 3922-387, nosso telefone liberadíssimo para a sua participação. Vamos falar sobre a hipnoterapia regressiva. Vamos voltar um pouquinho ao passado com o nosso querido convidado de hoje, Edson Flávio. Tudo bem, doutor Edson? Vem para cá, doutor Edson. Psicoterapeuta, dando uma aula pra gente. Obrigada pela sua participação, Obrigado. viu? Obrigado pelo convite. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Vamos sentar aqui. Obrigado. Vamos sentar aqui porque é um assunto muito legal e curioso. A tal da hipnoterapia regressiva. Doutor Edson Martins, conte pra gente o que é a hipnoterapia regressiva. Então, a hipnoterapia regressiva é um processo terapêutico que, o nome já diz, utiliza a hipnose para poder acessar as memórias, né? Memórias antigas, de vidas atuais e vidas passadas. As vidas passadas ficam registradas no nosso subconsciente? A vida passada fica registrado em alguma coisa que a gente acha, né, que é extracerebral. Então até chamamos isso de memória extracerebral. Então, porque não tem como você explicar através do próprio DNA, né, como tem pessoas que procuram explicar a regressão à vida passada como se fosse um processo que está gravado no nosso DNA. Matemática. Mas o DNA não cabe tanta coisa assim, milhares de vidas, né? Mas é um acesso qualquer a um banco de dados cósmico, sei lá o que é, não sabemos explicar como, mas que você consegue trazer. Pois é, agora como é que funciona na prática, Edson, a hipnoterapia regressiva, por exemplo, para quem tem problemas de saúde? Como é que ele funciona na prática? Bom, nós temos problemas de saúde psicológicos e físicos, embora nós acreditemos que não existe essa separação. Sempre existe no problema físico um problema psicológico e vice-versa. Tanto é que através do problema físico nós podemos também acessar memórias, né? Através de uma dor de cabeça, através de uma dor no peito. Nós vemos que sempre num sintoma existe junto dele uma emoção. Não é? Você, se já teve muita dor de cabeça, você sabe, sempre existe uma emoção junto com a dor de cabeça. E isto juntando a somatização, que é a dor de cabeça, mais a emoção, você dá um comando hipnótico, né? Volte ao momento. Tratar o problema. Isso, aí vai procurar. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Quem é? Maria de Fátima. Tudo bom, Fátima? Diga lá. Tudo você saber, doutora, e assim, eu tenho uma coisa comigo assim, eu vejo, não vejo, eu previso assim, uma coisa que vai acontecer, eu já vejo ela hoje, mais pra frente ela chega. Uma espécie de premonição. Isso, uma premonição. Tá. Essas pessoas de repente têm maior facilidade para se trabalhar com esse tipo de terapia? Olha, eu acho que o que ela está dizendo é um assunto um pouco diferente do nosso foco. Porque mas ela tem como tratar disso? Tem como, porque às vezes o que ela está achando que é uma previsão de futuro é algo do passado dela. Entendi. Sabe? Que ela está achando que ainda vem acontecer. E algumas vezes acontecem mesmo, coisas parecidas. Existem muitas fantasias na hipnoterapia, ou seja, a partir do momento que o paciente é condicionado a regressar ao passado, tem muita gente que fantasia isso? Dá para perceber quando é fantasia? Olha, pode até fantasiar. E a gente pode usar a própria fantasia como terapêutico, né? Porque ninguém fantasia em algo que não tem nada a ver com ela. Ela pode querer até disfarçar, mas ela acaba colocando naquele processo de imaginação o problema dela. Então, de início a gente pode até aceitar aquilo, começa a trabalhar, mas logo depois acaba caindo em vida passada verdadeira mesmo. A pessoa pode ser hipnotizada e entrar em vida passada meio que sem saber. Ele pensa às vezes que está inventando e de repente ele não está, entra naquela emoção forte, né? Chora e tal. Aí não é mais invenção. Oi, querido amigo, tudo bem? Oi, tudo bem. Pode fazer sua pergunta. Sabe o que acontece? Eu queria falar pro professor aí. Doutor Edson. Doutor Edson. É o seguinte, eu tenho um problema de dor de cabeça. É crônico esse problema meu de dor de cabeça. E às vezes eu perco muito sono. E quando eu durmo, eu não durmo. Eu entro em transe. Eu sei tudo o que acontece ao meu redor. Eu vejo tudo o que acontece ao meu redor. Eu me vejo levantar. Eu já me vi levantar, assim, na beira da cama, eu em pé, olhando para mim mesmo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Sim, é claro. E eu queria saber o que eu posso fazer para cuidar disso. Eu tenho constantemente transe. Isso te incomoda muito?
Isso me incomoda bastante. Vamos ver se a gente Legal. pode ajudar. O que dá para falar para ele, doutor? Ó, o que está acontecendo com ele é viagem astral, né? Ele sai do corpo, tem a sensação de sair do corpo e ver o próprio corpo na Mas deve ter um cama. motivo. Tem pessoas que têm isso espontaneamente, outros que fazem cursos para conseguir provocar esse tipo de coisa. Então, no caso dele, parece ser espontâneo. Qual é a orientação que o senhor daria? Eu acho que ele poderia procurar uma terapia desse tipo, né, de hipnose mesmo, para cuidar da dor de cabeça. Talvez a dor de cabeça dele esteja deixando ele num sono muito leve e ele então precisa descansar, então ocorre esse desdobramento, né? Então, acontece essa separação. Agora, sempre que a gente fala em terapia de vidas passadas, vem aquela velha pergunta, aquela velha história de que tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, e se eu for e não voltar mais Boa. e ficar lá não sei aonde ou em outra época, isso é fantasia? Dá Pode medo, né? acontecer? Tem medo. Então, até um pouco antes eu estava contando para vocês uma cliente que chegou lá no primeiro dia e falou, olha, minha vida está muito ruim, o que eu queria mesmo com o senhor é que o senhor me levasse de volta para 89 e me deixasse lá. Que ela Daí era eu vou fazer tudo de novo. Falei, então vai, parece o filme do efeito borboleta, mas eu não tenho Não máquina tem do esse tempo, né? Então não existe esse risco porque nós estamos acessando uma memória. E a memória está aqui no cérebro presente, A na pessoa sua fica mente de consciente, hoje. então. Está consciente, ela não tem como apagar e não voltar. Porque a né? gente vê tanto filme, né? O pessoal mistura ficção tem, com realidade. Tem muita ficção, muita conversa, né? Muita coisa. Né? Sai do consultório do jeito que entrou. Sai. Então, isso é uma terapia, né? Em primeiro lugar, que ele não está fazendo isso por curiosidade ou por qualquer outra coisa. Tem que ter um motivo para você regredir, senão nem se consegue. Perfeita. Vamos ver quem está na linha, Nívia? Alô, boa tarde. Alô? Quem é? É a Lília? Lília, uma ótima sexta-feira para você, querida. Obrigada, para vocês também. Diga. Eu gostaria de saber, eu ando muito esquecida, esquecendo das coisas. Você poderia estar fazendo? A questão do esquecimento. Isso pode ser um sinal, doutor? Talvez Pode já. ser. Existe uma técnica bem específica para esse tipo de problema, que nós chamamos técnica de estados de ego. Estados de ego significa que dentro de nós existem muitos eus diferentes. Em vez de falar eus, nós dizemos estados de ego, né? Ou muitos egos. Então, no caso, a pessoa que é muito esquecida, ela está se distraindo, ela está tendo muito diálogo interior entre os tais estados de ego. Estados de ego é a gente na vida passada, é a gente na infância, Sim. né? Ou os nossos pais, ou pessoas que nós conhecemos e que tiveram alguma influência conosco, né? Então tem jeito. Tem, é uma técnica que tem que ser trabalhada, essa indecisão. As pessoas esquecidas são indecisas. Olha que legal. Tá dada a dica. 3922-1387, ainda dá tempo de você ligar. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem o quê, Solé? Tem gente na linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Eliana, Oi, Lí, tudo bem? tudo bem? Diga. Eu queria saber se essa terapia ela tem algum fundamento na doutrina espírita. Qual que é a ligação? A ligação é apenas que a gente aceita a mesma hipótese, né? Eu tenho que falar hipótese, embora eu tenha a crença de que existe reencarnação, eu não posso querer que todo mundo acredite. Então nós trabalhamos com a hipótese da reencarnação e do karma. Ou seja, E para nós o karma tem uma coisa um pouquinho diferente do espiritismo, né? Para a gente o karma é apenas a lição que nós não aprendemos e que vai se repetindo até o dia que eu aprender. ok. Tá dado o recado. Totozinho. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns livros do Edson aí, né? Que tem umas histórias bem legais, Viver Muitas Vezes, que fala sobre esse trabalho da hipnoterapia. Você Muito tá- legal. Tô com Abrindo as Janelas do Tempo. Esse aqui já tá fora de catálogo, Pois é. infelizmente, mas a gente tem aqui. Mas Mas agora esse a livro gente, tem na internet. Quem acessar a minha página pode baixar a gente esse vai dar o livro aí. contato daqui a pouquinho. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas muita gente quer o contato do Edson para poder ver e checar no site. Qual que é o site, Edson? É o www. Telinha, terapiaregressiva.med.br. O telefone também está lá no contato pra gente. E vamos voltar a falar sobre esse assunto. E nesse site você baixa o Abrindo as Janelas do Tempo. Está lá. Muito legal. Obrigado, doutor Edson. Obrigada Foi um prazer pela tê-lo sua aqui. O prazer foi participação. todo meu. Muito obrigado por me convidar. Grande final de semana, bora? Bora! Fiquem